historicamente de uma maneira descritiva, e não de uma maneira normativa. A normativa diz como as coisas deveriam ser, né? Em história a gente não fala de como as coisas deveriam ser, a gente fala de como as coisas são, é uma descrição. Os valores que a gente dá para as coisas são pessoais. Nós não temos como expor qualquer tipo de evento histórico de uma maneira totalmente imparcial. Isso não existe, nós já somos adultos e sabemos que imparcialidade não existe, né? Mas ao mesmo tempo nós sabemos também que o dar algum tipo de juízo de valor é algo absolutamente pessoal, subjetivo, não é objetivo. Então se eu disser para vocês, o yoga contemporâneo está destruindo as práticas tradicionais, isso é um problema inteiramente de quem fala. Não é problema nem do yoga, nem do contemporâneo e nem das práticas tradicionais, que vão bem, obrigado. Elas continuam lá, independentemente do que façam com o nome yoga em qualquer outro lugar. Então o que a gente faz aqui é o yoga moderno, né, que tem uma aplicação que vai desde uma aplicação imediata, quando você está com algum tipo de problema que você quer resolver imediatamente, sempre que possível é bom resolver rápido, até as práticas que a gente vê dentro disso que se formou contemporaneamente no que a gente chama de cultura do yoga, né? Cultura do yoga é algo que tem se formado com várias vertentes, com várias maneiras de pensar, vocês conhecem. Internamente essa cultura geral do yoga moderna, existem muitas maneiras de pensar diferente o yoga, né? Cada um tem a sua maneira de se situar, de se localizar, e dentro desse contexto as pessoas são capazes de ir muito além também dessas buscas mais imediatas ou imediatistas, né? A gente tem acesso hoje a uma quantidade enorme de textos filosóficos traduzidos, e eu já vou falar um pouco de como isso funciona, uma quantidade enorme de pessoas que estão mantendo relação com prática tradicional indiana. Então isso tudo, a pessoa vai até onde ela quer ir dentro do yoga moderno. E é importante a gente situar isso, quando eu falo práticas tradicionais, não significa que elas sejam inacessíveis para quem está fora do contexto indiano. Uma coisa é certa, nós na contemporaneidade sempre vamos ser contemporâneos. Não existe a possibilidade em nenhuma prática cultural de você ser um antigo na contemporaneidade. Isso só funciona na ficção científica. Você pode fazer uma viagem no tempo com Dr. Who, e aí você vai ter acesso a alguma coisa antiga na ficção. Qualquer pessoa que acredite estar fazendo uma prática antiga em qualquer época contemporânea, ela está se iludindo e iludindo os outros, porque você já veio na sua formação cultural, desde aquela mais básica, familiar até a social, você já veio com certas referências, e essas referências não podem ser apagadas. Você não tem como desaprender certas coisas, não tem como desver certas coisas. Você já sabe onde deu a modernidade e a pós-modernidade. Então você não tem como fazer uma prática clássica e ser estritamente clássica. Você já sabe o que aconteceu depois daquilo, onde aquilo decorreu, quais são, entre aspas, as falhas daquilo, quais são as virtudes daquilo. Você já viu ali ao longo do tempo histórico. Então não há como você ser um praticante antigo dentro da prática moderna. Estou dizendo tudo isso para que quando a gente falar de aspectos históricos, a gente entenda que nós falamos das práticas antigas com o objetivo de alimentar a prática moderna e não com o objetivo de sermos antigos, né? A maioria das pessoas que procuram yoga são pessoas que têm um certo pé na modernidade e na pós-modernidade. Desde o aspecto visual, a estética que elegem, até o próprio estilo de vida, a maneira como se relaciona eroticamente, afetivamente, socialmente, são pessoas modernas, pós-modernas. Não adianta na hora do yoga querer ser racionário. Aí você tem que apagar todas as tatuagens, mudar o corte de cabelo, estabelecer um outro padrão de relacionamento e falar, agora eu sou um antigo por completo. Não adianta chegar no yoga e falar, agora eu quero praticar o antigo. E, infelizmente, muita gente vive desse tipo de pensamento, que é um tipo de um clichê, daquela ideia dos tempos áureos, dos bons velhos tempos, do antigamente era melhor, né? Existe isso meio que emaranhado, né, na nossa cultura, né? Isso vem de uma longa idade e várias vertentes culturais nos trouxeram essa ideia do antigo melhor. E muita gente então alimenta esse pensamento, que é um pensamento mítico da Era Dourada,
como a ideia de que o yoga surgiu pronto, perfeito, e aí com o tempo o ser humano que põe a mão nas coisas e estraga, foi estragando o yoga até chegar nisso que a gente está hoje, né? Então essa ideia, né, é uma ideia que funciona muitas vezes para estabelecer um julgamento sobre as práticas místicas de uma maneira geral, as práticas filosóficas, religiosas. Muita gente fala isso inclusive sobre literatura, que é uma grande bobagem. Antigamente as pessoas falavam em forma de poesia. Vocês já ouviram isso? E aí, por isso que algumas pessoas ainda têm uma fala melódica. Quer dizer, é uma bobagem. Todo sotaque é melódico, né? A gente não percebe o nosso próprio sotaque, a gente acredita que o outro tem sotaque e nós não é isso? Mas então existe essa ideia até com literatura. Então o que a gente tem que pensar, a primeira coisa, nesse contexto histórico que nós vamos estabelecer aqui, o ser humano é o centro da coisa, não é o yoga. O ser humano estabeleceu a partir de ideias inspiradas, isso tudo são temas dos quais a gente não precisa abrir mão para olhar historicamente, ideias iluminadas, ideias inspiradas, um contato com realidades metafísicas, com realidades divinas, como vocês quiserem chamar, mas é ele que produz isso. Isso não vem pronto de lugar nenhum e de repente ele vai lá e tem acesso a isso. Todo pensamento filosófico é um pensamento que envolve reflexão, polêmica, diálogo, experiência pessoal, todo esse movimento interno que faz com que a gente processe a nossa experiência no mundo de uma maneira analítica e de uma maneira que está além da maneira analítica. Isso tudo está dentro do yoga. Então não existe um yoga perfeito que a gente vai acessar. A gente vai ver algumas das manifestações do yoga, algumas das formas pelas quais os indianos entenderam que a gente pode acessar a nossa própria essência, a nossa própria natureza, e de fato eles são e foram muito bons nisso. É algo que vale muito a pena nós entrarmos em contato, e aí a gente vai ver então e julgar pessoalmente: eu gosto disso, não gosto disso, me interessa ir até esse ponto, não me interessa ir até esse ponto. Mas de uma maneira ou de outra, o que eu quero dizer com tudo isso é que nós descrevemos aqui, nós não normatizamos. O yoga que nós praticamos é o melhor yoga do mundo, né? É sempre assim. O que vale é a bola da vez, né? Em qualquer situação, né? Então aquilo que você está fazendo no momento é o que você tem para fazer, e esse é o melhor que você tem para fazer, né? E mais uma coisa para a gente introduzir o tema. Toda vez que nós estamos falando de yoga, né, nós estamos falando, na verdade, da expressão completa Hatha Yoga, que é o que nós fazemos. Nós fazemos práticas modernas derivadas de Hatha Yoga, e a gente vai ver, com certo nível de detalhamento daqui a pouco, que o Hatha Yoga dialoga de uma maneira extremamente íntima com as práticas tântricas. E são as práticas tântricas que abrem o cenário indiano para ideias que são ideias universalistas, no sentido de que não há hierarquia de castas e não há hierarquia de gêneros, né?